Graça e paz. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Vamos ler o texto bíblico? Leia para nós, por favor. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. O Senhor nos abençoe. Nós vamos estudar esse texto todo, mas nós vamos apegar ao versículo João 8:32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, se você pegar ele sozinho, ele vai ficar vago, né? Você fala assim, porque a gente vê falando muito e a gente pensa assim, será que a pessoa está sabendo realmente de que trata esse texto? Né? A profundidade dele é muito grande. Diz assim, então a gente pergunta, qual é a verdade? A verdade liberta de quê? E como conhecer a verdade? Então esse texto ele tem a verdade como centro e tem esse primeiro, você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Então a gente vai perguntando, como eu vou conhecer essa verdade? Que conhecimento é esse? E que verdade? E libertar de quê? Então, se eu não pegar o contexto todo da Bíblia, eu posso aplicar isso para várias coisas, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, né? Nós vamos ver, às vezes deveríamos saber certas coisas de cor. Se alguém perguntar para nós assim rápido, né? Conhecereis a verdade, conhecer o quê? Né? Como? Que verdade? Que verdade? Rápido para nós não responderíamos com precisão, porque realmente ele é muito profundo. Nós vamos passar na Bíblia, em João 3, de 1 a 12, Jesus contém um diálogo com Nicodemos, explica algumas coisas para ele, e ele não entende, e Jesus diz assim, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Quer dizer, Nicodemos era mestre e não sabia. Jesus, outra vez, em João 14, de 1 a 11, ele vai ter um diálogo com os discípulos, e Filipe faz uma pergunta para ele, e Jesus diz assim, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quer dizer, Filipe, tem tempo todo com você e você não me conhece. Filipe era discípulo de Jesus. Quer dizer, certas coisas, para quem é cristão, era para estar sabendo, né, de cor e salteado, e muitas vezes nós não sabemos, né? Então, você vai gravar isso aí. Vou fazer uma sabatina. Depois o versículo vai me explicar. Vamos, então, o tema da nossa homilia, da nossa pregação é conhecer a verdade que liberta. Vamos primeiro tratar sobre a verdade, vamos deixar o conhecimento por último, porque no texto não tem, mas a verdade e a libertação no mesmo texto tem. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. No mesmo texto, no versículo 8:36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então diz assim, se o Filho vos libertar, então quem liberta? Jesus. O Filho, Jesus. Então essa charada nós já matamos, né? Em João 14:6, Jesus disse assim, lê. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade. Então o próprio Jesus diz que ele é a verdade, ele não diz uma das verdades, eu sou a verdade, a única verdade, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele é a vida. Então qual é a verdade? Jesus. O próprio texto diz, né?
o próprio, no mesmo texto, no versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, quem liberta é o Filho, que é Ele. Ele vai dizer, o filho do homem, o Filho de Deus. Ele vai falar um punhado de coisa a respeito dele, como diz o Filho do homem, porque ele era Deus encarnado como homem, então ele diz o Filho do homem. Ele estava falando dele, a gente vai ver muitas passagens ele falando. A outra coisa que nós perguntamos é: a verdade vos libertará. Libertar de quê? Ficou vago. O próprio texto, esse texto nós lemos, ele vai responder. Diz assim, João 8:34. Lê para nós. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, se vai libertar alguém, é porque alguém está preso, concorda? Ele diz: se você é servo do pecado, você é escravo, você é preso nele. Então, ele vai libertar do quê? Do pecado. O próprio texto está respondendo, não é? Em João 8:34. Então você é servo do pecado. Então o Filho do homem, né, a verdade que é Jesus, vai libertar do pecado. Em Ezequiel 18:4b diz: a alma que pecar, essa morrerá. O que é pecado? Desobediência. Então a alma que pecar, quer dizer, que cometer pecado e escravo do pecado, essa vai morrer. Automaticamente Jesus vai nos libertar do pecado e da morte. Nessa época de pandemia, a gente está falando muito de morte, né? Mas na verdade a mensagem central da Bíblia é essa: Jesus nos libertar da morte eterna. Então diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então ele vai nos libertar do pecado e automaticamente da morte. Libertar do pecado, o pecado mata, logo a verdade livra da morte, Jesus livra da morte eterna. Está esclarecido essas duas partes? Então a verdade é Jesus, libertar do pecado e da morte. E eu deixei para o final, que eu aprofundei mais nisso, eu comecei até estudando por isso, como conhecer a verdade. Como conhecer a verdade? Né? Já no texto não tem. Ele tem que ir para fora do texto. Né? Dentro da Bíblia, mas fora desse texto. Porque tem um ditado que a gente, no meio teológico, usa assim: o texto sem contexto é pretexto. Se você pegar um texto bíblico, mas não ver o contexto dele, é pretexto. Você quer falar alguma coisa que o texto não quer dizer. Né? É isso que nós vamos fazer. Diz assim, de Coríntios 1:16, são 16 versículos, em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, pega e lê em casa, né? Tarefa, não vai dar para ler ele todo, vamos pegar umas partes. Eu pus umas partes aqui sublinhadas, eu vou mesmo ler, porque para a pessoa ler vai ser difícil. 9 diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus preparou para os que os amam? Aquilo que você não entende. O que você ouve e não entende, que você olha e não vê, e nem o coração seu, nem o sentimento consegue observar. Que coisa é essa? Para que ele revelou para os que o amam. Mas depois continua: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esse mistério é revelado, sabe pelo quê? Pelo Espírito Santo. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Quem entende as coisas de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que revela para nós. Então essa revelação de mostrar para nós que Jesus é a verdade, é através do Espírito Santo. E depois do 3 diz: os quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Certo?
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Nós, na nossa natureza carnal, nós não vamos entender que Jesus é a verdade, porque na minha natureza humana isso é impossível. O olho vê, os ouvidos, né? Os olhos não veem, nem os ouvidos ouvem. Então quem revela isso é o Espírito Santo, porque as coisas espirituais, elas se distinguem espiritualmente. Isso é uma revelação espiritual. O que a gente faz? A gente apenas transmite o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A gente é apenas uma atalaia, né? A gente é apenas um que anuncia a palavra. É a ação do Espírito Santo. Para conhecer a verdade que fala o texto, é necessário ter conhecimento espiritual que é dado por Deus através do Espírito Santo. Eu escrevi porque fica mais fácil. Não é pelo conhecimento humano, apesar do conhecimento humano ser muito importante. Nós estamos falando de conhecer Jesus como a verdade. Isso não é um conhecimento humano. O conhecimento humano, ele é importante. Não vamos falar isso. É bom você ler o máximo possível, se orientar. Mandei uns textos aí da história do Brasil, aí 2 vídeos, leia, analisa, né? Um pouco de filosofia também é bom, lá, a República de Platão, lá, o mito da caverna, é bom você dar uma lidinha um pouco. Tem uns filósofos da internet aí, explica, né, as coisas, a gente tem tempo, a gente tá vendo. É bom. Tanto é que quem faz teologia também faz filosofia, também na Igreja Católica é obrigado a fazer. Para abrir a mão. Eu não estou falando disso, eu estou falando essa verdade, que diz que Jesus é a verdade, que Ele é enviado por Deus, é o Espírito Santo que diz. Compreenderam? Não estou tirando, e a gente está até precisando do conhecimento humano, inspirado por Deus, para descobrir um remédio ou uma vacina para essa epidemia aí, né? Essa pandemia. Não confunda. Em João 16, de 15 a 17, a gente tem tempo, vamos ler ele então. Lê para nós, Fernando. Não sei onde está isso. Eu tirei ele. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. Esse texto aqui fecha. Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele. É um profeta que não falava tudo. Aí ele vira para os discípulos e diz assim: E que vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, quer dizer, o Cristo é o enviado, é o mesmo que Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego. É enviado. Tu és o enviado de Deus, o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus responde assim, Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, feliz é você, bem-aventurado. Né? Você é uma pessoa feliz, né? Ou bem-sucedido. Simão Bar-Jonas, que é o sobrenome dele. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ele diz assim, o próprio Jesus: Quem te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi o seu intelecto, a carne e o sangue. Foi Deus que te revelou. Compreenderam? Foi Deus que te revelou, Pedro. Não fica orgulhoso porque você, dentre os outros discípulos, você disse isso. Deus revelou. Então, Deus é que nos revela Cristo. É um grande mistério, né? Mas é a Bíblia. Tem um versículo que explica tudo isso junto. Né? Põe ele aí, que eu mesmo vou ler e vou explicando ele devagar. A gente tem que ter um sistema aí depois de filmagem que a gente vai estar falando e aparecendo os textos para a pessoa estar lendo. A gente, com esse sistema aí que a gente não está podendo sair, não tem nem como correr atrás disso. Mas vamos aqui, devagar. Diz assim, 1 João 5,20.
E sabemos que o Filho de Deus é vindo, quer dizer, Jesus é vindo do céu. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Então, porque o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Então, Jesus fez o quê? Deu entendimento para nós, né? Através do Espírito, para que conhecemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, e que no que é verdadeiro nós estamos em quem? Em Cristo. Isto é, se seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou ler de novo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio para mostrar o verdadeiro, e no verdadeiro nós estamos, que é Jesus Cristo. E no fim ele diz assim, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é nos libertar da morte, como já falamos antes. Libertar do pecado, porque o pecado causa a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Amém? Então, eu fiz um resumo aqui, disse, o resumo vai dizer tudo. Eu vou ler o resumo aqui. O conhecimento dado por Deus através do Espírito Santo faz com que a pessoa conheça a verdade, que é Jesus, e seja liberta do pecado e da morte eterna. Vamos ler junto? Eu tinha que pôr uma vírgula aqui, não pus, mas vamos embora. Vamos lá. E conhecimento dado por Deus através do Espírito Santo faz com que a pessoa conheça a verdade, que é Jesus, e seja liberto do pecado e da morte eterna. Então, toda vez que você vê esse texto, vai saber, conhecereis a verdade. Esse conhecimento é dado pelo Espírito Santo, é um conhecimento divino, não humano. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo, libertar o quê? Do pecado e da morte. Então, quando você vê esse texto está falando disso. Ninguém que estuda a Bíblia vai questionar. Compreenderam? Não tem como. Eu conheço a verdade que é Jesus? Pergunta que nós devemos sorrir para nós. Eu conheço essa verdade? Eu creio nessa verdade? Vamos fazer a oração. Vamos falar junto todo mundo já? Não. Vai lá, Fernando. Pai verdadeiro, em nome do teu Filho Jesus, te agradeço por me revelar a verdade, através do teu Espírito, a verdade que é Jesus, que me liberta do pecado e da morte eterna, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Vai em contra cada coração, Jesus. Que nos dê conhecimento para todos, o teu conhecimento dado pelo teu Espírito, para que todos cheguem à verdade, de que Jesus é a verdade, e que Ele nos liberta do pecado, da escravidão, ó Senhor, do egoísmo, da maldade, daquilo que separa nós de Deus, para que tenhamos, ó Senhor, a vida eterna. Senhor, obrigado, Senhor, por ter enviado teu Filho para nos salvar. Põe na tua presença, Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre, precisam, Senhor, de uma ação na tua vida. Abençoa aqueles que estão passando problema financeiro por causa dessa, Senhor, quarentena, que a economia volte a funcionar, livra o mundo da morte. Ó Senhor, que haja uma cura, que haja uma vacina, haja um remédio, haja uma maneira, Senhor, de nós livrarmos desse mal. Abençoa as famílias, Senhor, os filhos, os esposos, os velhos, as crianças. Ó Senhor, cuida de cada um, dos que estão com problema financeiro, que precisam do emprego, os que estão endividados.
Ô Senhor, os que estão nos hospitais doentes, esperando uma vaga, os que estão tratando, as famílias enlutadas, Senhor, as famílias que estão com parentes, ô Senhor, em estado terminal, dê conforto e esperança. O Senhor abençoe a igreja no mundo, Senhor. Os que sofrem, os que precisam de um milagre, as famílias tenham paz nas famílias, tenham união, que um respeite a opinião do outro, que um respeite o outro com amor, sabendo que somos diferentes, ó Pai, mas somos a mesma família e temos que amar uns aos outros. Eu ponho tudo na tua presença e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. A bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe e até a próxima. E amém.